Bom, chegamos agora então aos artigos 12 e 13 da norma. Numa visão pessoal, a gente já viu uma parte preambular da norma, em termos de introdução, a gente já viu todas as definições principais, quer dizer, todo o substrato já está posto e agora sim a gente começa a esquentar um pouco em termos de condução do processo e, logicamente, em seguida, artigos 14 em diante, a gente começa a ver planejamento e as fases de seleção do fornecedor até o final. Então, esses artigos aqui, o 12 e 13, eles têm uma virada de rumo na norma e a gente começa a falar um pouco de responsabilidade. Responsabilidade em termos de divisão de autoridade e de competências, né, de quem conduz o processo. Artigo 12, nada de muita coisa para comentar. Ele fala o seguinte: quem conduz o certame, quem conduz o pregão, é a própria entidade que está promovendo a licitação, tá? É o órgão ou entidade que vai promover e, né, no caso, vai ter o apoio técnico e operacional do órgão central do CISG, qual seja a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Ponto. Vale mais a pena, eu acho, eu falar um pouco mais sobre o artigo 13, que aí sim ele traz a primeira vez a figura de autoridade competente e aí traz um rol de atribuições dessa, né, aí famosa autoridade competente. Primeira pergunta que é feita de uma maneira muito comum: quem é a autoridade competente? Não tem essa definição clara. De novo, cada órgão tem a sua estrutura, cada órgão tem a sua peculiaridade, cada órgão tem sua governança própria. Talvez como uma linha comum é a gente, assim, uma prática comum é a gente dizer que o ordenador de despesa, ele é a autoridade competente. Mas não há essa mandatoriedade na norma. Inclusive, né, pode haver uma delegação de um presidente de tribunal, de um prefeito, de um secretário, de um ministério. Ele pode delegar isso aí para, né, quem ele achar por bem, e essa pessoa, o delegado, ele acaba sendo a autoridade competente. Mas, né, esclarecido isso, vale a pena. André, você conseguiria ressaltar alguma das atribuições aí da autoridade competente que você acha que seja merecedora de destaque? Eu acho que o mais importante ali é... Só vamos colar um pouquinho o decreto. Eu acho que é o inciso quinto, né, que você estava falando? É o quinto, adjudicar o objeto da licitação quando houver um recurso. Isso daqui é importante que a gente conseguiu nessa norma agora nova dissecar isso. Antes estava meio no decreto 5.450, ele estava mais misturado assim, você não tinha uma separação de função. A gente conseguiu agora desmembrar isso, ou seja, se houver recurso, quem adjudica é o ordenador de despesa ou quem o órgão eleger que seja um departamento de licitação, como o Renato disse, não tem quem é a pessoa que vai fazer essa condução toda. Ou seja, quem homologa hoje, que vai homologar a licitação, que for eleito para isso, se houver recurso, ele adjudica. A contrário senso, seja, não havendo recurso, quem adjudica é o pregoeiro hoje. Então isso a gente conseguiu dissecar na norma hoje, que ele estava bem misturado as funções hoje. Eu acho que o mais importante é esse. O restante, gente, se vocês olharem os incisos ali, nada que mudou muito. Mas eu acho esse destaque aqui, embora vocês podem estar falando assim, nossa, mas isso eu já sabia. Mas hoje a gente conseguiu na norma, conseguir fazer um esqueleto mais uniforme e procedimental. Tá? Eu acho que um dos importantes que eu destaco aqui. E para fechar, só para deixar claro, apesar de ser um pouquinho óbvio na norma, duas observações. A autoridade competente, ela tem o condão de representar o órgão ou entidade perante, né, o partícipe da licitação. Tanto o é que no inciso 7º, essa autoridade competente, ela assina, ela celebra o contrato ou a ata. Então ela vai colocar o CPF dela como um representante do órgão ou da entidade. É a primeira coisa. E a outra coisa, óbvia por si, é que a autoridade competente não pode ser o pregoeiro. Talvez seja a única vedação. Exato. Afinal, essa autoridade, ela tem que decidir os recursos contra os atos do pregoeiro quando esse pregoeiro mantiver a sua decisão. Perfeito? Perfeitíssimo. Grande abraço.